estamos chegando ao final da lição de hoje, do nosso programa de hoje, a lição de número 4, estudando sobre o Espírito Santo. Lembrando que hoje a gente finaliza o estudo sobre Deus. Já estudamos sobre Deus, estudamos sobre as obras de Deus, sobre Jesus Cristo e hoje a última pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E na próxima aula vamos iniciar o segundo grupo de lições, estudando sobre anjos, demônios, o homem, o pecado e também sobre a salvação. Pegue a sua revista, estude em casa, não espere apenas o programa aqui não, estude em casa, medite, analise as referências, a revista bíblica é apenas um roteiro, o conteúdo principal da revelação é a Bíblia Sagrada. Alguém me disse, e serve para vocês também aqui na nossa classe, que a pessoa que é acostumada a apenas ler e estudar o que outros já prepararam, é semelhante a alguém comer o que já passou pela boca de outras pessoas. Eu sei que é uma comparação meio grosseira, mas você deve experimentar por você mesmo, diretamente na fonte. Qual é a fonte? É a Bíblia. Então, leia e estude a palavra de Deus. Bem, hoje vamos finalizar agora nesse bloco o ministério do Espírito Santo. Já estudamos que o Espírito Santo é Deus, já estudamos que o Espírito Santo é uma pessoa e vamos rapidamente analisar as principais atividades do Espírito Santo, que é o ministério, o serviço do Espírito Santo à Terra. Por que o Espírito Santo veio à Terra? Ele veio para trabalhar basicamente em 3 áreas, no mundo, no crente e na igreja. Quando falamos da atuação do Espírito Santo no mundo, quem poderia começar a falar alguma coisinha? Você, Silvia? Posso sim, pastor. No livro de João, capítulo 16, 8 diz: "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado." Glória a Deus, né? Porque o Senhor nos dá toda essa condição e o Espírito Santo é atuante, né, nessas áreas no mundo, é atuante também em nós, né? Ele nos dá essa condição de nós transmitirmos o plano da salvação e o Espírito Santo convence, né, aquele que está ouvindo a respeito dessa tão grande salvação de Jesus Cristo, né, convencendo a esta pessoa, convencendo a nós de que realmente Jesus é o nosso Salvador e Redentor e que ele virá como juiz para julgar a terra. Silvia, é importante quando falamos do trabalho do Espírito Santo no mundo, porque ele convence. Ninguém pode aceitar a Jesus como Salvador filosoficamente, teoricamente, como se fosse um convencimento de uma tese numa faculdade ou de mestrado. O convencimento é um convencimento no espírito, na alma. É uma convicção produzida por fé. E só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. É ele quem convence do pecado. Por que convence do pecado? Porque é o maior pecado do homem é a incredulidade. E é o Espírito Santo que tira o ferrão da incredulidade do coração do homem para que ele creia em Deus. E quando ele crê que Jesus é o Filho de Deus, crer na obra redentora de Cristo. Então o Espírito Santo veio para convencer o homem de que o plano redentivo realizado por Cristo na cruz do Calvário é a verdade. A gente sabe que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, pelos nossos pecados. O preço já foi pago, mas muita gente não é salvo. Por quê? Porque não crê. Do pecado, da justiça, porque nós só podemos ser aceitos por Deus através da justiça feita por Cristo na cruz do Calvário. Ninguém é salvo pelas suas obras. E do juízo, porque Satanás já está julgado por Deus. A prisão do diabo já está pronta. Está lá em Apocalipse capítulo 20, vamos estudar nas próximas aulas, que o diabo é um ser condenado por Deus ao abismo eterno. Mas ele não quer ir sozinho. Ele quer levar alguns auxiliares para o inferno. Então, ele tenta o homem, leva o homem à miséria e à desgraça para desobedecer a Deus. E aí Jesus Cristo disse que o inferno está sendo destinado ao diabo e seus anjos, mas também para aqueles que seguirem a Satanás. Porque o inferno não foi preparado para o homem. Mas o homem precisa ser convencido pelo Espírito Santo
que o Satanás, o príncipe desse mundo, já está julgado, já está condenado, já está derrotado. Mas vamos conversar um pouco sobre o ministério do Espírito Santo no crente. O Espírito Santo, ele veio não só para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas ele veio para habitar dentro de nós. O que foi que Jesus Cristo disse? Quando ele viesse, ele seria o Consolador para ficar para sempre convosco. E quando a gente analisa a obra do Espírito Santo na vida do crente, já falamos aqui no bloco anterior, que o Espírito Santo intercede por nós, ele ora por nós, ele está cada dia provendo ensino, sabedoria para nós. Nós temos os dons do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 13, dom da sabedoria, dom do conhecimento, dom do discernimento do Espírito, dom da fé, dom de operação de milagres, dom de falar em outras línguas. É a atuação do Espírito Santo na vida do crente, capacitando o crente para fazer a obra de Deus. E nós temos diariamente o batismo do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o fortalecimento do Espírito na vida interior do crente. O crente é salvo e é batizado pelo poder do Espírito Santo, não só para falar em outras línguas, mas para viver uma vida vitoriosa. E nós temos a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Hannah, você quer falar alguma coisa? Assim, pastor, eu queria falar que na igreja a ação do Espírito Santo é muito importante, porque nós somos o templo do corpo do Espírito. Nós temos que estar purificado, temos que estar limpo para que ele possa agir na nossa vida. E eu queria ler em João 7, no versículo 38 e 39, que diz: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então é muito importante que a gente creia no Espírito, que a gente busque ele e se santifique, para que ele possa habitar não só na igreja, mas em nós mesmos. E é interessante, Hannah, que nessa ilustração de Jesus, ele se compara como a fonte de água viva. E os crentes que recebem a sua presença através do Espírito Santo se transformam neste rio. Então a vida do crente, como igreja de Cristo em toda a terra, são vários rios. Assim como a Amazônia tem o Amazonas com seus afluentes, o crente, ele deve ser um distribuidor de água viva. Bem, terminou o nosso horário, o diretor está mandando acabar e eu vou terminar porque sou obediente, mas voltamos no próximo programa já estudando sobre os anjos. Fique na bênção e na paz do Senhor Jesus Cristo.